Salve, salve, galerinha! Professor Rigel falando. Vamos fazer mais uma questão do Enem 2015, primeira aplicação, questão sobre probabilidade. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, 3 alunos, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-lo um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida, em inglês é. Então veja, a probabilidade do aluno compreender e falar inglês, compreender e falar inglês é 30%. Então, a probabilidade dele não compreender ou não falar inglês é de 70%, já que esses dois aqui, um são a negação do outro, são eventos complementares, e eu sei que eventos complementares, a soma tem que dar sempre 100%. Outro detalhe que eu preciso perceber nessa questão é o seguinte: essa questão, a maneira mais fácil de você fazer é você pensar pelo princípio da exclusão. Princípio da exclusão. Porque, vamos pensar comigo aqui, qual é a forma disso que ele quer não acontecer? Qual é a única forma disso que ele quer não acontecer? Ou seja, dele não ter a pergunta oralmente respondida em inglês. Se nenhum dos 3 alunos souber responder, porque foram 3 alunos que foram perguntados isso. Somente se nenhum dos 3 souber responder, que a pergunta não vai ser respondida. Então veja, a pergunta não será respondida apenas se nenhum deles souber responder. A pergunta só não será respondida se nenhum deles será responder. Professor, mas isso não é meio óbvio, não? Mas eu posso pensar no contrário, Para que a pergunta seja respondida, não precisa os 3 saberem. Basta que um deles saber responder. Então, pode ser que só um saiba, pode ser que 2 saibam, pode ser que os 3 saibam, Aí, esse que sabe, se for um só, pode ser o primeiro, pode ser o segundo. Então, aqui vão ter várias possibilidades, Várias possibilidades diferentes. E aqui só tem uma. Então, a ideia do princípio da exclusão é basicamente essa. Você vai calcular a probabilidade daquilo que você não quer que aconteça, porque eu quero saber a probabilidade dela ser respondida. Aí eu calculo a probabilidade dela não ser respondida. E aí faço o complementar. Então, qual é a probabilidade da pergunta não ser respondida? Se o primeiro não souber responder, qual é a probabilidade do primeiro não saber? 70%. O segundo também não souber, qual a probabilidade? 70%. E o terceiro também não souber, qual a probabilidade? 70%. Então, como eu quero saber isso em porcentagem? 70%, porcentagem de porcentagem, 70%, e o último eu deixo em forma de porcentagem. Posso mandar uns zerinhos embora aqui, Zerinho com zerinho, zerinho com zerinho, zerinho com zerinho. 7 vezes 7 vezes 7, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 7 vezes 9, 63, vai a 6. 7 vezes 4, 28. 28 e 6, 34. Então, isso aqui vai dar 343 dividido por 10, que vai dar 34,3%. Professor, 34,3%, mas não tem essa resposta. Porque aqui eu estou calculando a probabilidade da pergunta não ser respondida. E eu quero saber a probabilidade dela ser respondida. Então, eu vou ter que fazer o quê? Respondida. Quero calcular a probabilidade dela ser respondida. Qual a probabilidade dela ser respondida? 100% menos isso, que vai dar exatamente 61%.
65,7%. 65,7%. Resposta aí vai ser a letra D de dado. Perfeito? Então, muito cuidado com esse tipo de problema, porque é uma pura aplicação aí do princípio da exclusão. Se você não fosse pelo princípio da exclusão, você teria extrema dificuldade em fazer esse cálculo, porque eu teria de fazer a probabilidade de um ser, de dois serem, de três serem, aí de um ser pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, então vai acabar embolando o meu campo. Faz pelo princípio da exclusão, que é garantia de você acertar. Ok? Essa foi mais uma questão do EXP Resolve. Bons estudos, até a próxima.